Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio especial Giro de Itália 2022. A prova que começa nessa sexta-feira, dia 6/5, termina dia 29 e a gente vai falar um pouquinho aqui. Ficamos devendo no Gregário Radio dessa segunda-feira, mas hoje eu e o Nicolas vamos abrir uma análise aqui sobre essa grande prova, a primeira grande volta do ano. Muito bem-vindo, Nicolas. É um prazer ter você aqui com a gente, cara. Essa frase é manjada já, né? Fala, capitão! Fala, galera! Já tá de praxe, né? Já tá acostumando. Acho que quem nos escuta é muito legal receber a mensagem de falar, cara, te escuto toda segunda-feira ou toda terça no Gregário e parece que já é amigo, a voz é conhecida, né? Não tem igual para uma felicidade maior do que receber essa notícia. E para falar de coisa boa essa semana, né? Giro de Itália, grande volta, comida boa, tem muito assunto. Isso é muito legal, né, Nicolas? Porque o Giro de Itália é sempre a primeira grande volta. A gente está sedento para ver as competições, a gente está curioso para ver como é que os caras vão andar. Então, e a Itália é muito bonito e, como você mesmo disse, a comida é muito boa. Isso cria uma identidade. E eu acrescento aqui uma coisa que para mim dá o charme do Giro de Itália com as outras provas, que são as montanhas com neve. A disputa com a neve, preferencialmente sem estar afetando diretamente, isso já aconteceu, mas emoldurando o cenário torna tudo mais bonito ainda. O Giro de Itália, com certeza, é belíssimo. E nessa edição não vai ser diferente. A gente tem uma prova que promete muito. A gente tem uma expectativa enorme do que vai acontecer. E a principal virtude a gente sabe muito, tem muito pouca certeza, muito pouca convicção desse Giro de Itália desse ano, né? Esse ano tem muita gente que critica, né? E fica aquele grande tema. Qual das três é a mais dura? Qual das três grandes voltas, né? É a mais interessante e qual que atrai o melhor start list? É inegável que o Tour é o Tour e tem a sua cereja e algo especial. Mas para mim, o Giro vem bem em segundo lugar, acho que muitos, né? A paixão do italiano pelo Giro de Itália é algo sensacional. Quem teve a oportunidade de passar pela Itália e assistir pode dizer de primeira mão como funciona aí esse amor pela malha rossa. O componente do estilo das estradas italianas, que são mais técnicas no geral, as subidas são mais inclinadas do que as que a gente encontra no Tour de France, talvez não do que na Volta à Espanha, porém as do Giro são mais longas. E você tem um componente clima, que no Giro sempre, por ser aí em maio, né, que é o meio da primavera ainda, né, e pode ser uma época em que você pode ter de tudo. Você pode ter etapas de muito calor já, quase chegando no verão, e quando você vai para as etapas mais do norte, né, ali nas Dolomitas, nos Alpes, você pode ter etapas que são canceladas por neve, como você mencionou, né? Vamos lembrar do Passo Gávea lá com Uran e Rigoberto alguns anos atrás, que não estava tudo branco de neve, diversas imagens aí. Tem o mítico caso, né, do Kelderman e o Jay Hindley tentando fechar o casaco descendo, ainda que esse foi o ano da pandemia, foi em outubro, mas é muito normal você encontrar as montanhas do norte ainda com muita neve. E isso hum, sempre adiciona um elemento de surpresa a mais, né? Eu já tive no Giro de Itália uma vez, e você, antes de a gente estava aqui conversando, falou, quais são as memórias, quais são suas lembranças, né? E eu tive a oportunidade de ir no ano que o Alberto Contador foi campeão e que o Fábio Aru e o Landa fecharam o pódio. Lá, e os dias que eu passei na Itália, ficaram muito claros para mim o valor e a grandeza do que é o ciclismo na Itália, do Giro de Itália e tudo mais. E eu sempre comprei essa corneta do que é o giro maior do que o Tour e essas coisas, porque eu acho uma grande bobagem, a não ser que você seja um voltista que precisa priorizar, é uma dádiva você poder ter em maio o Giro de Itália e em julho o Tour de France e não precisar escolher qual delas você gosta mais. Mas dentro dessa corneta, Nicolas, eu lembrei da minha primeiro texto que eu fiz na VO2, primeira grande volta que eu assisti foi o Giro de Itália. E aí, lá na história, você tinha o Girardengo versus Binda, depois o Coppi versus Bartali. Sempre foi essa dicotomia de qual que é maior, qual que é a maior rivalidade, quem que é, né? E depois, já nos anos 2000, o Giro de Itália se tornou internacional, né? Ele veio de uma sequência muito marcada, acho que, se não me engano, foram 11 vitórias consecutivas dos ciclistas da casa,
veio também de uma sequência com muitas etapas planas, que era para favorecer o Petacchi, o Cipollini, e quando eles fizeram esse ganho internacional, que foi com o Aquarone, né, um diretor que agora é o Vem, na época era um outro cara, surgiu essa comparação com o Giro, com o Tour. Então a rivalidade deixou de ser entre os ciclistas e passou a ser entre as duas provas. E Os foi. organizadores também, né, É, Leandrão? e dessa. Lembrando que tem um certo embate, só para adicionar nisso, que o Tour, Liège, Paris-Roubaix, que são grandes provas, pertencem, Dauphiné, Paris-Nice, etc., e a própria Volta à Espanha pertencem à mesma empresa organizadora, que é a ESO, a Yeah. ASO, né? Também realiza Paris-Dakar, entre outros. O Giro pertence à ICS Sports, que é a empresa do Mauro Veni, e eles organizam praticamente somente as provas italianas, né? Que seria Tirreno, Milan-San Remo, Lombardia e o Giro. Então tem um certo pega E Strade entre Bianche. organizadores também. E a Strade Bianche, verdade. E aí a gente se vê dentro de um marketing que é dos caras. A gente tá discutindo Strade Bianche é monumento ou não é monumento, quando a necessidade disso é do organizador de ter esse engajamento, sabe assim? E isso é muito nítido. Quando eles começaram a usar o slogan La Corsa più bella del mundo, o più dura del mundo e o país più bella del mundo. E é legal, e é inegável as duas coisas. A Itália é linda e o Giro é muito duro. E até fazer um adendo, né? Para nós brasileiros, principalmente da região de São Paulo e isso tudo, a gente tem um certo sanguinho italiano bem enraizado, né? Vamos falar a verdade. Tem muita gente com descendente italiano e a gente gosta, de certa forma, tem uma certa proximidade à cultura italiana, latina, É, mais do que a cultura francesa, isso é inegável. Então, é. para nós, talvez, não sei se por vir também de uma família um pouco italiana, sempre teve esse bairrismo, né? O italiano, ele é muito orgulhoso e proud, né? É. Nacionalista, de certa forma. Mas, no fim das contas, cada um tem sua identidade, é legal ter as duas, né? E para todo apaixonado pelo Giro, teve um tour Sensacional. ali para ser a vitrine, para ser a porta de entrada, né? Teve um Lance Armstrong, um Froome, um Contador e toda essa questão do tour, que é uma prova muito maior. Há bem pouco tempo, Nicolas, era 6 vezes maior o prêmio. Agora o Giro deu uma melhorada, uns 2 anos atrás, mas era muito diferente o valor de vencer um Tour de France do que vencer um Giro. Mas o que é importante, Nicolas, é que nessa sexta-feira a gente começa a ver essa disputa, é a 105ª edição, vai começar em Budapeste, na Hungria, capital da Hungria. A gente vai ver 3 etapas lá. A gente sempre lembra que esse acordo para a Gran Partenza ser na Hungria estava previsto para 2020. A pandemia impediu, atrasou, ano passado eles nem consideraram, e nesse ano eles conseguem, desde 2018, que foi em Jerusalém, Israel, que eles não faziam esse início, 3 etapas lá. Legal para a pessoa que está ouvindo o podcast visualizar, se ela não tiver com o mapa no alcance, que da Hungria eles vão voar para a bola da bota, para uma ilha que é a Sicília, e aí vão subindo pela ponta do pé ali, passa por Nápoles, depois cruza o país em direção ao Adriático, depois para o norte da Itália eles fazem uma diagonal de novo, em vez de seguir rentinho, eles vão estar bem perto das Dolomitas, mas eles vão para o lado oposto primeiro, depois sim decide a prova nas Dolomitas e fecha com um contrarrelógio em Verona, bem no centro ali do norte da Itália, bem na região mais cosmopolita, né, mais industrial da Itália. Normalmente o giro varia, crono e etapa plana no final, mas desde 2019 que eles estão indo com a crono, é sempre uma coisa pontual ali para decidir a prova, um tira-teima, na verdade, vai ser poucos quilômetros, vão ser 17 quilômetros na última etapa. Aliás, essa edição tem só 26 quilômetros, Nicolas. Eu parei de olhar até 2000, deve ser o giro com o menor crono ever, e isso faz com que seja uma boa prova para os escaladores. 50 mil metros de desnível acumulado, Nico. É sensacional, cara. Um resumo, né? Fazendo aí um pouco um repasse no mapa, né? Para a gente ter essa visualização. E começa justamente por isso, né? Eu acho que comentar o fato de ser um giro com poucos quilômetros de contrarrelógio. Desde os anos 80 é o giro com menor quilometragem de contrarrelógio. Estrategicamente, eu acredito que foi algo decidido pela organização. Por quê? Existe um componente hoje no ciclismo mundial que antes
eles competem com o Tour, isso é inegável, e até para atrair grandes nomes. O que acontece no Tour? Hoje existem dois caras que podem ganhar o Tour e todas as equipes no mundo sabem isso. É o Pogacar e o Roglic. O que eu acredito aí, né, que os organizadores do Giro tentaram realizar com o fato de serem pouquíssimos contrarrelógios. Eles tentaram pegar todos os tops escaladores e esse pessoal que sabe que vai para o Tour e vai tomar na cabeça, e vai fazer quinto, vai fazer terceiro, vai fazer quarto, e falar, cara, do Giro eu posso ganhar. E é bem isso, né, cara? A gente vai logo comentar sobre o start list daqui a pouco, dos nomes que vão participar, mas você tem praticamente os melhores escaladores, tirando Pogacar e Roglic, que são as duas estrelas do ciclismo mundial, estão no Giro. Então, praticamente todas as bases aí de grandes, de líderes fortes de todas as equipes, falaram, cara, eu vou fazer um shot no Giro porque eu posso ganhar. Vamos dizer, se eu tiver um pouco de sorte aí, eu posso ganhar. E realmente, a gente tem 10 caras no start list de hoje que você certamente diria, cara, pode ser que sim. Não diria que não, se der sorte. E são Então, acho que escaladores aí, né, que tem pouco contra-relógio, falam. é. Isso vai deixar o giro muito legal, né? Eu acho que a Como. gente vai realmente falar sobre isso e principalmente o quanto que esses caras são confiáveis nesse favoritismo. São caras que podem ganhar, mas podem perder já na quarta etapa no Etna ali, tomar um tempão e não conseguir se recuperar mais. Ainda no contexto, Nicolas, você É. estava falando dos eslovenos, é importante dizer que talvez o único ciclista que, ao final do ano passado, pudesse entrar nessa briga, que era o Egan Bernal, é o atual campeão do Giro de Itália. Ele sofreu um grave acidente, ele já não iria participar do Giro esse ano, ele ia focar no Tour, ele ia encarar os eslovenos, mas não, obviamente não está defendendo o título, muito em função também desse acidente que ele sofreu na Colômbia. O vice-campeão, o Damiano Caruso, também não vai para o Tour de France, da equipe Bahrein, e isso também abre um espaço. O terceiro colocado, Simon Yates, está na prova, é um dos favoritos, assim como o João Almeida, que foi sexto ano passado. Outros três caras do top 10 voltam esse ano, o Romain Bardet, o Hug Carty e o Tobias Foss. A gente vai falar dos nomes mais para frente, mas do que foi o ano passado, 5 caras do top 10 estão na prova desse ano, incluindo o terceiro colocado, que é o Simon Yates. Eu queria te perguntar uma coisa, é o seguinte, porque eles fizeram um percurso que já começa a ter montanha logo de cara, tem uma etapa em subida logo no primeiro dia, primeira semana bem intensa, e aquela famosa última semana brutal, clássica do Giro de Itália, passando ali pelos Dolomitas. Muda um pouco o approach do ciclista chegar para uma competição que já tem etapa do Monte Etna na quarta, tem o Blockhouse lá na primeira semana, já na nona etapa. Como é que é essa tensão ao longo das 3 semanas ali, sempre na disputa? Eu acho que muda, assim, Leandrão. Eu acho que é um giro, de certa forma, mais tradicional, no sentido que é muito comum eles fazerem uma primeira semana dura, e logo guardar aí todas as cerejas do bolo para acompanhar na última semana o que vai acontecer e ter um meio de giro meio morno, né? Vamos falar assim, com muitas possibilidades para fugas. E eu acredito. Bom, vamos começar do começo, né? A gente começa na Hungria com uma primeira etapa que, olha, sexta-feira sai mais cedo do trabalho, acompanha Leandrão e o Sidney White na TV aí no DirecTV no Brasil, que vão transmitir, porque vai ser uma etapa legal. Para mim, eles escreveram Vanderpool nessa etapa, tá? É uma chegada de 4 quilômetros ao alto, com S's num castelo de Visegrad. É um circuito até que eles usam numa clássica GP Visegrad que tem na Hungria, em algumas etapas do Tour de Hungria. Mas é uma típica chegadinha Vanderpool ou Valverde. Ela é técnica, Não acredito que crie muitos gaps no GC, porque finalmente todo mundo está fresco e tal. E não deve ser. Não deve definir muito, mas já tem um pique legal para a gente ver um Vanderpool, que para a história do. Ele vai correr, né? Para a história do Giro seria muito legal. E outro favorito aí que eu vi para levantar nessa etapa seria o próprio Valverde, ou mesmo um Biniam Girmay, né? O eritreio. Seria muito legal ver aí uma história diferente para acompanhar um giro de rosa no início. Provavelmente, uma vez que eles completam, depois eles estão contra-relógio, uma etapa muito plana na Hungria, e fazem o transfer para Sicília. Na quarta etapa, eles têm uma chegada no Monte Etna,
que é o famoso vulcão que vira e mexe está em erupção lá na Itália, e muita gente já deve ter ouvido falar. É uma chegada que eles utilizam muito, né? Eles vão utilizar o lado de subida parecido, porém um pouquinho diferente de quando o Esteban Chaves ganhou no Monte Etna em 2018. Mas é uma subida que eles usam muitas vezes, né? A gente lembra o Narvaez, no ano da pandemia, ganhou essa subida, e costuma ser uma subida bem aberta ao vento. É, Porém, é uma subida já que vai fazer diferença no GC. Então, provavelmente, o cara que entrar de rosa na quarta etapa, não acredito que defenda, porque é um perfil diferente. é Vai fazer a curioso. primeira seleção. É aquela famosa etapa de que ninguém ganha o giro ali, mas a gente já começa a ver quem está na disputa, quem não está, né? Teve um ano que Você o, já começa a que o você já começa a peneirar. em 2011 o E Alberto Contador conseguiu decidir o Giro de Itália nessa subida, mas não tem um Alberto Contador nessa edição, então acho que a gente não vai ver. Só complementando um pouquinho do que eu gosto da etapa 1, Nicolas, é que pode dar o Van der Poel, pode dar o Valverde, pode dar um Girmay, pode dar um cara que seja um velocista um pouco mais resistente. Tem muito cara que ou pode pode dar um conseguir. escalador puro. Tem Pode dar um muito cara, escalador. tem Eu muito estava cara falando na com o briga. Attila Walter, que Sim, ele é húngaro, e eu estava conversando com ele e eu perguntei, cara, como que é essa chegada? Seria um sonho você se vestir ele se vestiu de rosa, né, no Giro sim. do ano passado, se vestir na Hungria de rosa, ele é húngaro, corre pela FDG e vai largar. Ele falou, cara, é uma chegada que, vamos dizer, Van der Poel, Valverde escrita nela, mas é duro o suficiente que para ser um bom escalador num dia ali conseguir um ataque, também pode chegar. E da mesma maneira pode chegar um sprinter que suba um pouquinho, como você falou, um Grimay, um cara aí um pouco mais puncher, um Hagen nos seus tempos, né? Não tenho certeza, Hagen não está Não tá. no start list, mas um bom nome seria um Nisolo, da Sim, Israel. muita gente pergunta se o Will consegue, porque todo mundo lembra do Will Consegue? subindo o pódio. Então, a partir do momento que ele não pôde correr o pódio, que ele não pôde andar no Tour de France como ele queria ano passado com o Tom Buchan, Peter Sagan, a gente tem ali uma pressão enorme. Ele é o cara da equipe Lotto, então muito provavelmente ele também tem essa missão. Se ele vai conseguir, é uma outra história. Mas é um pote muito misturado e é o tipo de coisa que é muito legal de esperar o que pode acontecer. O Inner Ring, o Nicolas fez uma colinha das etapas que a gente precisa acompanhar. Então, ele citou a primeira, citou a quarta, depois ele foi direto para a nona, que é do Blockhouse, que vai ser no fim de semana seguinte ao do Etna. O Etna vai ser na terça-feira, que também não é decisiva. A gente lembra que em 2017 o Quintana ganhou essa etapa e parecia que estava com o giro no bolso. Então muita gente achou assim, pô, o Quintana era o favorito, ele se impôs naquela subida, ele falou, pô, encaminhou, já vou, agora eu posso levar a banho-maria e me guardar para o Tour de France. E aí teve toda a revelação do Tom Dumoulin, Do que vai Molan. estar na prova. A gente não sabe exatamente. Ali, para mim, o Tom Dumoulin ganhou para mim na etapa de Europa, mas é uma incógnita. Então, é uma super montanha no começo da prova que pode ter uma interferência, mas também não vai ser decisiva a princípio. Ainda tem muito giro depois para a gente acompanhar. E só fazer um adendo, Leandro, da estratégia geral da prova, você tem exatamente quarta etapa, nona etapa, mas entre meios, eu sempre falo, a Itália tem muita estrada sacana e propensa a armadilhas. E pode até ser, dependendo de quem ganhar nesse Monte Etna, né? Se for um dos grandes favoritos à vitória geral, aí eu falo um Carapaz, um Miguel Angel Lopes, um próprio Yates, né? Um próprio Simon Yates ou alguém desse tipo. Pode sim ser que a gente veja que alguma fuga nesse meio do caminho aí, entre a etapa 5 até uma etapa 14, 13, arremate, ganha aquele tempo típico que ele pega a camisa rosa, o cara vai levar, como a gente viu, por exemplo, no ano passado, né, com o Wout Akin na Volta à Espanha, como a gente É, lembra de Thomas Voeckler no Tour de France fazer isso miticamente, né? Aquele cara que pega numa fuga, veste a malha roça e vai levando. E para uma equipe forte como uma Ineos e tal, que sabe que depois, quando chegar naquela última semana que vai ser extremamente dura, ele sabe que ele vai queimar esse cara cedo ou tarde, mas adiciona um ponto a mais de interesse acompanhar essas etapas de transição e alguma que possa chegar num eventual sprint e coisa do tipo.
O Murilo brincou comigo na hora que eu falei do grande circo, e você já falou disso mais uma vez. Eu acho que a gente tem muitos desejos a realizar aí antes da prova carburar de vez. Eu acho que a gente pode ver, nesse período aí, ciclistas que estão na briga pela classificação geral, deixando outras pessoas serem felizes até para não assumir essa responsabilidade logo no começo. E aí atender um pouquinho de todo mundo, ter muitas histórias para contar. Se no primeiro dia já tem Van der Poel, Valverde, Girmay, Ewan, imagina ao longo dos dias o que a gente pode escrever. Inclusive, Nicolas, uma das etapas que a gente está aqui na cola também é a 14ª, que é tipo uma mini clássica, é um circuito no Super G que vai ter 3.700 metros de altimetria, cara, acumulada em 160 quilômetros, 170 quilômetros. Então, vai ser um pau quebrando ferrado. Se alguém perder o bonde, vai ser difícil recuperar depois, mas também vai ser oportunidade para outros ciclistas tentarem chamar a oportunidade, aproveitar essa chance e brigar um pouquinho antes da semana decisiva, que ali sim vai ser o pega para capar definitivo, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E logo, você já chamou a atenção, a gente entra na terceira e última semana, que é a típica semana Dolomitas Alpes, com Montirolo, Passo por Doi, no qual até programa das Dolomitas, o Murilo falou bastante pra gente, né, E, do Passo por Doi e e tudo, falou do e que Marmolada, que aí era mais praticamente, difícil, exato, que é exato, onde vai acabar. e aí você tem toda a última semana ali no norte, e que vai ser praticamente etapão atrás de etapão, até fechar com contrarrelógio no último dia. Mas eu, honestamente, o contrarrelógio guarda uma certa pimenta, né? Mas eu tenho um feeling de que esse giro se define ainda nas montanhas antes, e que a gente vai chegar com um contrarrelógio meio protocolar Eu para o também acho final. que periga, é diferente de 2020, que chegou empatado, né? O Theo Guggenhardt e o Jay Hindley, que foi curioso saber o que ia acontecer. A tendência é chegar um pouco mais definido, até porque as distâncias ali não vão ser tão decisivas, as margens de tempo possíveis nessa crono final. E aí, Nicolas, a gente já começa a falar dos favoritos. E a gente não pode perder muito tempo aqui em dizer quais são as nossas expectativas, porque tem 5 caras que já sabem que quer ganhar o grande volta, que vão estar nessa prova. O Valverde, o Nibali, o Tom Dumoulin, o Simon Yates e o Richard Carapaz. O Valverde e o Nibali, a gente sabe que a chance de brigar pela geral hoje é muito rara, eu acho muito difícil. O Tom Dumoulin é uma grande incógnita. Pode ser que sim, pode ser que não. Tem o Tobias Foz ali, que pode ser também o step dele, até com características parecidas, pela Jumbo-Visma. Nesse contexto, o Simon Yates e o Richard Carapaz são grandes favoritos. Eu acho que são caras que têm um momento e um histórico. Diferente dos outros que têm mais histórico do que momento, esses dois vivem uma condição de brigar por uma grande volta, de brigar por uma geral, e eu acho que essa são os cabeças dessa disputa. Somaria a eles também o João Almeida, que eu acho que são os 3 caras que têm ali um protagonismo a ser jogado em conta. O que é louco é que eu falei do Valverde e do Nibali, que eles são grandes campeões, grandes líderes, mas que tem os caras para geral no time deles ali, que é o Ivan Sousa pela Movistar e o Miguel Angel Lopes pela Astana. Esse balde É, todo de caras, só queria incluir outros 2, Nicolas, que são veteranos, que nunca venceram, mas que continuam sonhando, que é o Romain Bardet e o Mikel Landa. Eu acho que esses são o globo de ciclistas que circulam ali em torno da Malha Rosa. sim, sim. Bom, eu acho que você já passou todo mundo, né? Já deu uma cobertura geral, né, Leandro, dos principais. Você pontuou muito bem, né? Nibali, Astana. Eu acho que, para mim, honestamente, eu acho que são os favoritos, tá? Você pontuou muito bem. Eles têm Pepe Martinelli como diretor na Astana. Eles vão full com a melhor equipe que eles têm para essa prova. Tem uma paixão especial, é um core de uma equipe muito italiana. E eles sabem ganhar. Nibali sabe ganhar essa prova, e eles têm muita gente boa. E, honestamente, para mim, Miguel Angel Lopes hoje é o terceiro melhor ciclista de grandes voltas do mundo, considerando a lesão do pernão, depois de Pogacar. E pode parecer aí um pouco polêmico, né, o que eu estou falando, mas ele, tirando o lado mental e etc., né, de continuidade, mas ele é um talento nato, e isso é inegável.
Então é uma equipe muito forte. Valverde, você mencionou, eu acho que a gente tem um componente de um bicho inoxidável, né? Nunca acaba. E não vejo ele diretamente, como você falou, né, por mais geral. Eu acho que ele pode se vestir de rosa na primeira semana, com essa primeira etapa. Certamente ele tem isso marcado no calendário. A gente vê ele muito bem nas clássicas de Ardenas, então ele vai chegar em boa forma, não questiono isso. Mas eu acho que eu vejo um Valverde correndo por um top 10, até por uma questão daquilo que a gente vem mencionando muito no Gregário Radio, dos pontos UCI, né? E como isso vai shapear a dinâmica da prova e das provas ao longo desse ano, né? A gente vai ver muitas equipes, como uma Cofidis com o Guilherme Martin, correndo para fazer top 10. Talvez uma IF com o Rio Kart. Eu sei que o Rio, que é amigo meu, ele vem de um início de temporada aí não muito lá, ele vai entrar bem verde, mas eu tenho certeza que eles vão tentar fazer um top 10, porque a questão da pontuação é muito importante. E vai ser um pouco essa. A gente vai ver muitas equipes, né, como eu já mencionei, tendo uma dinâmica de prova um pouco diferente, buscando os pontos do CI, esse lado. A gente tem três perfis de grupos aí de ciclistas nesse start list. Você tem as equipes que vão full gas na geral, você tem equipes que vão buscar uma boa colocação na geral, mas vão brigar pelas etapas, vão bagunçar a prova, vão pelo caos, e tem umas equipes que vão no híbrido. Tem bons velocistas e tem candidatos a geral. A gente tem a UAE com o João Almeida na geral e o Gaviria no sprint, tem a DSM com o Bardet na geral e o Chesbow no sprint. Tem também a Bahrein, que tem o Pello Bilbao e o Mikel Landa na geral, e tem o Phil Ballhaus no sprint. Como que essas equipes equilibram isso, Nicolas? Os times que se dividem vão ter menos opção ou é importante você ter as duas cartas ali para jogar nesse contexto? Você acha que o João, por exemplo, ele tem um prejuízo de ter dois gregários a menos porque vão disputar o sprint toda etapa? Eu acho que não. Eu acho que é divisão de estratégia no final das contas, porque eu vejo até um giro, Leandrão. Eu acho que muito sprinter vai abandonar depois da 11ª etapa, que é uma etapa plana que chega em Emília-Romana, vai pegar lá um queijo parmesão, etapa da comida, né? Foi até eleita a etapa 11, a etapa da comida. Foi eleita, todo giro tem uma etapa, né? Isso é legal que eles dizem. Essa etapa da comida chega em Emília-Romana, que é a região muito perto de Bolonha, né? Queijo parmesão, enfim, só coisa boa. E aí tem muito sprinter, como um Cavendish, como um Gaviria e tal, que o próprio Caleb Ewan, que eu acho que vai abandonar por ali, porque dali para frente o negócio O fica muito sofrimento é duro e a muito não ser grande, né? aquele. O Acho que só vai sofrimento é ter muito uma grande. compensação na 18ª etapa. O mal de não chegar no Exato, sprint é que motiva menos o cara ficar até o final. É uma escolha. exato. E aquele que não estiver disputando pela malha ciclamino, que é a malha de pontos do giro, e não vê uma possibilidade, um Arnaud Demar, talvez, né? Outro sprinter que a gente Que esqueceu de volta, né? mencionar, o Que ganhou próprio a Ciclamino 2020 que com ganhou 4 o etapas. ciclamino, o próprio Biniam Grimay da Want, etc. Mas vai ter muito sprinter abandonando depois daquela etapa. O perfil das últimas etapas, como você mencionou, dos gregários, é tão duro que um sprinter não ia poder ajudar muito mesmo. Sim. E são poucos os sprinters que vão poder ajudar nesse sentido. Então, eu acho que, na realidade, não. A Eu acho que gente as tá, equipes consideraram isso e planificaram, né? a gente estava falando dos sprinters sem falar do Mark Cavendish, que volta na prova desde 2013. Cavendish. Tem 15 vitórias de etapa lá. Eu lembro muito da etapa o ano que ele competiu com o Benatti, foi 2008. Ali ele teve um rival, foi bonito assim a disputa, ele ainda era um garoto. E desde 2013 o Cavendish não vai lá. Vai com a equipe bem montada em torno dele. É um dos grandes nomes, assim como o Demar. O Ewan é o mais destacado entre os velocistas. Eu acho que talvez o Van Der Poel entre nos sprints, dependendo do que ele tiver de desgaste ao longo dos dias, porque o Tim Merlier não vai, o Jasper Philipsen também não vai. Então, talvez ele cumpra um pouco esse papel. Mas a gente tem aí um número reduzido de sprinter para boas etapas. Acho que a gente tem boas oportunidades aí para alguns nomes. Quem sabe o Cavendish vai dar essa presença aí, já que provavelmente o Fábio Jacobsen é quem vai representar a Quick Step no Tour de France, Nico.
Sim. Não, vai ser legal de assistir. Seria até uma saída meio badass aí, né? Malandrão, sprinter, ganhou a 11ª etapa, sai com queijão parmesão no bolso, e agora, falou, galera! O... Ganhei meu queijo e deixa, deixa a montanha para muita gente. Mas é certo. Guardei para o final, Vai. Nicolas. Quem vai ganhar o Giro de Itália desse ano? Eita, quem que nós vamos gorar, Leandrão? Hum, Você tem essa fama, eu não tenho, hein? Vamos ver. eu sou pé frio, né? Cara, você mencionou, tem muita gente boa. A gente tem, por exemplo, o Mikel Landa, não descartaria. O Landa vai correr, ele tá meio até pouco hypado, né? Ele desceu um pouco aí Isso é bom depois de para ele. tantos anos. Eu acho que é bom. Todas as vezes que ele corre mais relaxado, não surpreenderia de ver um Mikel Landa. Eles têm também um Pello Bilbao, que vem muito bem no Bahrein. Você tem na FDG um Thibaut Pinot, que mostrou boa forma no Tour dos Alpes. Romain Bardet. Pessoalmente, gostaria muito de ver um Romain Bardet de rosa e ganhando. Eu acho que é um giro que ele pode ganhar, ele tem essa capacidade. Logo, você começa a entrar em outros favoritos. O claro favorito aí nos bookmakers, hoje, se você entrar nas apostas, é o Richard Carapaz, que é vigente não, né? Mas é um campeão do giro, sabe ganhar, vem com uma equipe Ineos muito forte, muito bem trabalhada. Eu posso falar de dentro, né, com o trabalho que eu faço com o Heitor, que é o chefe de fisiologia e nutrição da equipe, que vai estar lá presente. Eles vêm com uma equipe forte. Eles não têm o Theo Ganglhart, que ficou doente, mas eles têm um Pavel Sivakov, eles têm um Richie Port e muita gente boa. E eles não estão para brincar, eles querem entrar para ganhar e vão buscar. Mas o Carapaz entra aí com esse status de grande vencedor, de principal favorito. No paralelo, você tem, como eu falei, Miguel Ángel Lopes e Astana, como eu já havia citado, acho que é uma equipe muito forte. Astana precisa ganhar. Miguel Ángel Lopes é um cara que pode ganhar e vai entregar. Então, meu voto, quem vai ganhar o Giro, eu acho que é o Miguel Ángel Lopes, tá? Tô Uau! gorando o bicho, coitado. Vai, o bicho Foi um vai me pegar aqui. prazer. Foi um prazer, Nicolas. Foi um prazer. Foi um prazer. Mas você também tem outros nomes que eu não citei, né? Mas que a gente não pode deixar de mencionar. Meritosamente, um Simon Yates, que vem de ganhar 2 etapas na Volta Astúrias. Porém, Yates, eu não sei, eu acho que para mim ele tem um componente nessa época do giro, de alergia. Ele é alérgico, ele é asmático, e o giro é outro componente, né? Muita gente não vai te falar isso, mas quem é alérgico e sofre de rinite e etc., o que acontece? Tem essa característica de ser 880. Tem dia Ridículo. que o cara simplesmente está arrebentado. É, O dia que sai é, sol e acontece alguma coisa assim. O dia que chove, o cara vai bem. Então, eu acho que a gente tem aí um grande número de ciclistas muito bons que buscam a grande chance da carreira deles, mas que talvez não tenham ainda a confiança que o Richard Carapaz tem. A gente só lembra que no Tour de France ele teve uma pressão muito grande para performar, não conseguiu, foi superado pelo Vingegaard ali na terceira semana, teve uma pressão enorme nos ombros dele, porque ele era o cara da Ineos e a Ineos não estava correspondendo no Tour de France. Depois ele ganhou o Ouro Olímpico, a coisa ficou tudo muito mais calma e revigorada, e ele, mesmo com a ausência do Bernal, decidiu não mudar o protocolo dele para o Tour de France, focar no Giro para conquistar o título que ele ganhou em 2019. Ele já estava assinado com a Ineos, mas ele corria pela Movistar, e eu também acho, o meu voto é que o cara mais favorito e mais capaz de vencer esse Giro é o Carapaz. Agora, o que vai acontecer, eu vou adorar ver dia após dia, Nicolas, e vou ter uma posição muito privilegiada na transmissão da Esportes, que vai passar ao vivo todas as etapas. Eu vou estar comentando lá junto com o Sidney White, como você falou. Convido todo mundo que está aqui ouvindo a gente para também acompanhar por lá. Quem não puder, o Gregário vai fazer informação todo dia sobre o Giro, vai ter post, vai ter o radio toda segunda, e a gente vai falar não só a especulação, Nicolas, o que a gente acha, como a gente fez hoje, mas o que de fato aconteceu nessas 3 semanas incríveis do Giro de Itália. show de bola, Leandrão. Eu fico com inveja de não estar aí no Brasil e poder acompanhar. Eu vou estar lá na altitude, nas montanhas espanholas aqui, preparando para os meus objetivos de junho e acompanhando de próximo, de perto, né? O máximo que eu puder, tentando buscar informação, falando com amigos e gente ali de dentro do pelote. E a gente vai se encontrar aqui toda segunda, né? Isso está certo. E vai ter Gregário Radio rolando. E isso Pô, aí. Espero que você que está escutando
curta muito, aproveite muito também essa prova sensacional, acompanhe Leandrão, envie suas cornetas, não tenham dó deles, né? A gente adora criticar, não tenham dó, manda, vem com 2 pés no peito e vamos aproveitar. Viva o Viva uma giro! bela corrida de bicicleta, viva o tiro! Valeu, cara, um grande abraço.